Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, a convite da Andreia, para conversar sobre introdução alimentar na prática clínica. Eu me chamo Carol Bandeira, sou nutricionista materno-infantil e vou contar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouco mais e assim a gente começar a falar então sobre um dos temas que eu mais amo e que eu mais trabalho na minha atuação clínica. Eu sou mãe de 3, do Caio, que tem 20 anos, da Mainá, que tem 16, e do Kael, que tem 4. Tenho meu namorado, sou nutricionista, né? Especialista na área de materno infantil, fiz pós-graduação em nutracêutica na Universidade Lusófona, em Lisboa, em Portugal. Sou professora universitária há 14 anos, né, na graduação e na pós-graduação há 11 anos. E também eu sou pesquisadora do Ministério da Saúde. Faço parte do membro da diretoria do CORAMAS, que é o Comitê Regional de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável aqui da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. E também sou conteudista de uma revista dentro do maior veículo que a gente tem aqui em Santa Catarina, que é o nosso jornal, o Diário Catarinense. Então, a coluna vai uma vez por semana ao ar online e também no impresso aos finais de semana. Sou uma empreendedora, né? Que é essa palavra que vem se usando bastante. Então, na verdade, eu sou uma empresária também, tenho 3 empresas, né? A Papá do Bebê, que é uma empresa de comidinhas e papinhas para bebês orgânica. Tenho o Em Família, né? Que é a clínica Em Família Nutrição, e também possuo o Instituto Ciclo Saúde e Ensino, onde a gente também tem pós-graduação, cursos de extensão, cursos rápidos, mentorias e tudo que for relacionado à educação e saúde. Eu vou começar, como eu fico me vendo e fico me sentindo um pouco dispersa, eu vou começar falando e eu vou desligar a minha câmera para eu conseguir que a gente, então, bata o nosso papo, né? Um pouquinho diferente, assim eu ficar toda hora aparecendo, tá bom? Mas vocês vão escutar a minha voz. Então, vamos lá. Por que que a introdução alimentar hoje é uma das coisas que a gente precisa, quem trabalha na área de nutrição materno-infantil, precisa tanto ter esse olhar ampliado para essa nossa prática clínica? Quando a gente fala disso, a gente precisa entender que existe um impacto na redução, né, da mortalidade e dos danos ao crescimento e neurodesenvolvimento futuro da criança. Para a gente pensar, então, nesse olhar ampliado, a gente precisa entender um pouco, né, dessa gestação, dessa pré-gestação, e fazer com que essa pré-gestação e essa gestação ocorra de uma forma adequada. Opa, tá travando um pouquinho, agora deu. Onde a gente precisa entender que a janela de oportunidade, né, que a gente tem os 1.100 dias, mas na verdade, os mil dias, que todo mundo fala bastante, mas é os 1.100 dias, né, que vão fazer a diferença, então, para o futuro do filho, né, dessa criança que vai gestar. Por quê? Porque precisamos de óvulos e espermatozoides sadios. E para isso, a gente precisa fazer, então, uma programação antes dessa gestação, para que a gente consiga, então, ter uma criança, né, sadia e com menos doenças possíveis na vida adulta. Quando a gente pensa, então, nessa nutrição materna, né, nessa gestação, o que a gente tem que levar em consideração? Na verdade, a gente tem que pensar que uma boa nutrição dessa gestante, ele é determinante para a gente evitar restrições ou excesso do crescimento intrauterino, né?
Por quê? Porque esse crescimento fetal e pós-natal, eles são extremamente importantes e fortemente influenciados pelo padrão do crescimento fetal. Em relação ao quê, né? Quando a gente fala de nutrição, nutrindo a mãe, né, e esse pai de forma adequada para então a gente gestar essa criança e a gente pensar que a parte da genética, da nossa genética, da epigenética, a gente precisa entender que a gente possui genes, que existem variabilidades genéticas e que variabilidades genéticas vêm dos nossos pais, dos nossos avós, de toda essa árvore genealógica que a gente tem e que são herdáveis, né, na formação do fenótipo, porém, a gente consegue fazer alteração, né, dessa constituição genética das pessoas, modificação de expressão genética. E o que é essa modificação de expressão genética? É a gente pensar que quando a gente fala de fatores que a gente pode modificar quando a gente diz de expressão genética, é modificar o externo. Por exemplo, uma boa alimentação, né? Um bom sono, menos estresse, não consumir bebida alcoólica, ter uma vida mais equilibrada e de qualidade, saudável, ter menos contato com os metais pesados, né, para não prejudicar e não afetar, né, o sistema nosso, né, endócrino, os disruptores endócrinos que são extremamente importantes na parte da nossa genética, né, que acontece quando a gente tem contato com muitos metais pesados, por exemplo. E aí, a gente olhar para essa teoria de Baker e entender que tudo isso que eu estou falando vai fazer nada mais e nada menos prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. E hoje a gente ainda fala também que essas doenças também são possíveis na infância e na adolescência, quando a gente não faz uma programação, né, nessa pré-gestação antes de gestar essa criança. Porque um dos fatores, né, que a gente tem que falar e abrir o nosso olhar é entender que a obesidade, por exemplo, a gente faz uma prevenção dela desde a pré-concepção até os 2 anos de idade. Após isso, a gente vai tratar, porque prevenir qualquer tipo de doença crônica não transmissível é até os 2 anos de idade. Por quê? Pela variabilidade genética que pai e mãe têm e que através de expressão genética a gente modificar, né? Sem a gente alterar a constituição genética da pessoa. E com isso, fazer o quê? Assegurar os cuidados, né, dessa nutrição a essa mãe, essa lactente, assegurar o aporte, né, nutricional dos nutrientes que são extremamente importantes, como a oferta de macro e de micronutrientes, tanto para gestante quanto para lactante, para diminuir também riscos de desnutrição na infância, promover o acesso à nutrição indispensável à manutenção da saúde e do crescimento do feto. Então, tudo isso, quando a gente fala, é muito importante para a gente chegar até a introdução alimentar da criança, né? E pensar também que nessa gestação é quando a gente também pode ajudar na prevenção de seletividades alimentares. Por quê? Porque a seletividade alimentar, ela vem da onde? Do ambiente, da preguiça da pessoa, da criança de comer, dessa família que já vem com histórico de seletividade alimentar. Então, pais, né, que são seletivos,
dessa família que constrói trocas, negociações para que a criança coma e mais ela continua, cada vez mais ela tem essa seletividade alimentar. Então, a gente precisa pegar essa janela de oportunidade e fazer com que isso potencialize, né? Que esse momento exato, né? Esse imprinting metabólico, ele seja realmente utilizado de uma forma que a gente vai trazer mais qualidade para essa mãe e para esse bebê. Aí, a gente pensa, então, que esta introdução alimentar tem 3 momentos. E que o primeiro pilar dela começa na pré-concepção, como eu falei. Por quê? Porque quando a gente modifica a expressão genética, né, lá na pré-concepção, diminuindo potenciais doenças crônicas não transmissíveis, a primeira parte da introdução alimentar da criança é na gestação, porque através do líquido amniótico, né, dessa mãe para esse bebê se alimenta. E a gente precisa lembrar que a formação do paladar do bebê é entre 14ª e 16ª semana. Depois, a gente faz o quê? A mãe que vai amamentar, então, através desse leite materno, que é o segundo momento de introdução alimentar, que essa criança está formando o paladar, está sentindo todos os sabores, através do leite materno, ela está sendo alimentada. E após os 6 meses, né, que é a idade correta e adequada para a alimentação, essa criança então começa a entrar na alimentação complementar. E daí vem a pergunta, mas Carol, o nome não é introdução alimentar? A introdução alimentar, ela faz parte de todo esse processo da gestação, do aleitamento materno e da alimentação complementar. Por que a gente chama de alimentação complementar? Porque no primeiro ano de vida do bebê, essa alimentação ela é complementar ao leite materno, porque muitas crianças mais mamam do que comem. E não há problema nenhum nisso. Por quê? Porque, na verdade, o leite materno, nesse momento, ele é muito bom e nutritivo para a criança, né? Então, 50% do valor energético que essa criança possui vai vir, né, que ela ganha, que ela consome, quer dizer, é do leite materno. Então, a gente precisa entender que sim, tem fatores associados, né, relacionados à alimentação da mãe e do aleitamento materno, que ou ajudam a essa introdução alimentar ser uma introdução alimentar leve, né, de qualidade, respeitosa, amorosa, e em contrapartida, se não houver essa alimentação que a mãe venha fazendo desde lá da pré-concepção, a gente pode começar uma introdução alimentar não desejada, né? Cheia de problemas, seletividades, que a criança não comer o que a gente está oferecendo muitas vezes. Então, tem muitas relações aquilo que nós antes apresentamos, né, no ventre e através do leite materno para a formação do paladar da criança. E aí, a gente pergunta, né? Por que tem que ser a partir desses 6 meses e não os 4 meses como era antigamente? Porque a resposta é simples. Na verdade, aos 6 meses, o sistema gastrointestinal ele está maduro. E a gente precisa prestar atenção nos sinais, né, de prontidão que essa criança vai nos mostrar, para a gente saber que ela realmente está pronta para se alimentar. E como é isso, né? O que diferencia para a gente entender?
A gente precisa entender que a criança precisa ter uma habilidade motora fina, que é o que a gente fala para a gente perceber os sinais que essa criança nos dá ao nos mostrar que ela já está pronta para se alimentar. Então, a gente tem 3 habilidades que são extremamente importantes: o alcance, a apreensão e a manipulação dos objetos. O alcance, então, é quando a criança tem uma maior estabilidade do tronco, né? Esse estado de prontidão, pescocinho duro, as costinhas, né, mais ereta. O alcance unilateral, então ela pega, né, os alimentos com as 2 mãos e assim ela tem um desenvolvimento subsequente. Depois, a apreensão. O que é essa apreensão? Quando a criança pega, né, algo com a mão, né, inicia essa extensão da abdução do polegar. E lá por 7, 8, 9 meses, ela já tem a pinça, que ela pega, né, pega os brinquedos menores, pega alimentos menores com o polegar e o dedo indicador. E aí, a gente já começa a perceber que ela já tem a pinça. E a manipulação dos objetos, né? Que é de levar de uma mão para outra, porém com mais dificuldade, obviamente, porque ela está começando, né, a fazer tudo isso. E explorar, né, os alimentos, contato manual, que a maioria com a boca e a língua, a criança não associa a comida como alimento, tanto que tudo ela coloca na boca. Se tu der uma bola, ela vai botar na boca. Se tu der um brinquedo, ela vai colocar na boca. O que a gente oferecer para a criança, ela vai colocar na boca, né? Então, a gente consegue entender que ela já manipula os objetos. Aí, eu trouxe alguns artigos para a gente trazer o nosso olhar, o porquê que a gente precisa, então, entender dessa introdução na prática clínica para a gente realmente iniciar. E aí, esse artigo, né, Alimentação de Crianças nos Primeiros 2 anos de Vida, ele nos mostra o quê? Que ele avaliou a frequência do aleitamento materno e a introdução alimentar complementar em crianças de 0 a 24 meses. Eles estudaram, então, o método que eles estudaram foi um estudo transversal, de base populacional, com uma amostra representativa de crianças menores de 24 meses. Esses dados foram coletados em 2015, né? E quem realizou, né? Foi realizado, então, nos domicílios, né? Dos pais, dos responsáveis pelas crianças, através de um questionário. E aí, quais foram os resultados, né? Que 180 dias de vida, 4% das crianças estavam no aleitamento materno, 22% no aleitamento materno predominante e 43,4% em aleitamento materno complementar. As crianças já recebiam água, suco e fórmula e leite de vaca no 3º mês de vida. Aos 12 meses, o suco artificial foi oferecido para 31,1% das crianças e 50% da amostra já comiam doces. Meu Deus, chega a me dar até uma coisa no coração quando eu olho isso. E antes de completar 1 ano de idade, as crianças já estavam comendo macarrão instantâneo, aquele que faz 3 minutinhos e mate um pouquinho. Então, o que a gente vê, né? Que mesmo desde 2014, que a gente já tinha essa nova diretriz, né? Pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade de Pediatria, né? Todos os órgãos mostrando que e efetivando, dizendo a todo momento que criança só pode fazer introdução alimentar a partir dos 6 meses de vida. Antes, a criança só toma leite.
E no estudo está nos mostrando que as crianças, 50% das crianças antes de 12 meses, aos 12 meses já comiam doce, né? As crianças já recebiam suco e leite de vaca no terceiro mês, com 3 meses, né? Então, olha quantas atrocidades se faz numa introdução alimentar. E por isso que a gente vê hoje em dia tantas crianças, né? Que esse é o intuito de eu trazer esses artigos. Tantas crianças com doenças crônicas não transmissíveis na infância, porque hoje, no consultório, o que eu mais recebo é criança de 2, 3 anos, diabéticas e hipertensas, 4 anos, 5 anos, né? Então, isso é para nos mostrar que a pré-concepção, a gestação, o aleitamento materno, a introdução alimentar, ela tem que ser feita de forma correta e no momento correto, tá? Aí, desculpa, a introdução alimentar precoce e o risco de alergia. É uma forma da gente explanar que é um fator de risco, né, o desenvolvimento de doenças crônicas, como alergia à proteína de vaca. Por que que ele está mostrando, né? O artigo ele nos mostra. Ele identifica que precisa, com certeza, né, mais estudos sobre o tema, mas que a gente precisa entender que o leite, se ele é oferecido antes do tempo, a gente vai potencializar as alergias alimentares. Por quê? Porque as crianças, na verdade, elas não têm a capacidade, né, de quebra dessa enzima, dessa lactose, que ela é tão densa e possivelmente causar alergias alimentares, que a gente não precisa isso antes do tempo, né? E sim, após 1 ano de idade, a gente poder começar a ofertar esse leite de vaca. Porque a gente não pode esquecer que na fórmula ele já toma o leite, né? E no leite materno ele também toma o leite. Então eu não preciso ofertar outro tipo de leite achando que eu estou fazendo um benefício, né? E aqui mostra também, né, que o momento e os tipos de alimentação complementar afetam o estado nutricional e a saúde mais tarde da vida das crianças. E por que isso, né? Ele mostra que ele quer investigar os fatores associados à introdução precoce de alimentação complementar, que é quando aos 4 meses, e os fatores associados a esse consumo. E aí o estudo nos mostra e várias crianças receberam alimentos, né, antes dos 4 meses de idade, 21,4, isso é muito. 20,2 dos bebês consumiam bebidas doces diariamente aos 6 meses. E salgadinhos, 16,5. Isso é algo, assim, absurdamente terrível quando a gente vai pensar em introdução alimentar. E houve uma associação, né, de que, na verdade, de um maior IMC pré-gestacional dessa mãe, né, o ganho de peso do pós-natal infantil foi associado apenas à introdução precoce da alimentação complementar. E a gente identifica, sim, né, que muitos fatores sociodemográficos, biológicos, comportamentais e sociais associados à prática alimentar inadequada, há uma maior chance dessas doenças crônicas não transmissíveis aparecer e que precisa do quê? De um planejamento, de uma intervenção para educar os pais, né? Para educar essas pessoas que estão gestando esse bebê ou que estão tentando introduzir alimentos, né? Achando que estão fazendo o ideal e que na verdade não é. Aí a gente precisa também olhar quando a gente fala, né,
Por que então a gente só deve iniciar, né? Primeiro que é aqui, como eu já tinha falado, né? O desenvolvimento motor dessa criança, então, as habilidades motoras finas dela, o interesse pela comida, o reflexo de protusão de língua é extremamente importante, as enzimas digestivas também, né? Ele levar tudo à boca, porque ele não sabe o que é comida, né? E sentar sem apoio, então não ficar que nem o João Bobo para um lado e para o outro, né? E realmente, então, essa criança estar pronta para ela comer. E a grande pergunta, né, dos pais e que nós, nutricionistas, precisamos orientá-los. Por onde eu começo? Eles perguntam, né? Por onde começar e ofertar primeiro? Na verdade, o que a gente precisa entender? Que não existe uma introdução alimentar em que eu vou oferecer um alimento 2, 3 dias, depois eu vou oferecer outro. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente precisa implementar uma alimentação saudável para essa criança. E que todos os alimentos eles precisam estar neste cardápio. Então, desde os 6 meses, a criança vai comer frutas, qualquer tipo de fruta, jaca, limão, maracujá, sei lá, laranja, todos os tipos de fruta. E todos os legumes, todas as verduras, todos os tubérculos, carnes, cereais e grãos, né? E quando começa a comer, a criança tem que tomar água. Então, nas principais refeições, tem sempre que ter 5 grupos alimentares, né? Que é os vermelhos, amarelos, alaranjados, as leguminosas, a proteína, o cereal e os verdes. Só que até 1 ano não pode dar nenhum alimento cru para a criança, né? Quando se fala da alimentação salgada. Então, salada não pode ser crua, salada tem que ser sempre cozida, né? No vapor. Quando a criança faz 1 ano, a partir de 1 ano, ela então pode introduzir alimentos crus, tá? Uma das coisas que eu gosto bastante de explicar e que as pessoas não têm muito conhecimento é se atentar para as possíveis alergias ou intolerâncias alimentares que possam surgir nesse momento. Quais são, Carol? Alimentos, como eu coloquei aqui, alimentos ricos em amina. Meu Deus, o que é isso? Esses alimentos, na verdade, eles têm um teor de histamina nos alimentos. E aí eles têm aminas biogênicas, mais precisamente. E por este motivo, algumas pessoas têm hipersensibilidade, muitas vezes momentânea, em relação aos alimentos ricos em amina. Carol, que alimentos são esses, né? Básicos: abacate, berinjela, os cítricos, repolho, espinafre, banana, tomate, kiwi, morango, todos esses, né? Mamão, que mais? Maçã. Todos esses alimentos, eles contêm, então, essa substância, né, na sua composição, então, dos alimentos, que é essa amina. E o que é esse teor de histamina nesses alimentos, né? Na verdade, eles causam uma reação de urticária no organismo do bebê ou uma hipersensibilidade momentânea, que é o bebê come e começa a ficar todo vermelhinho, cheio de parece que uma dermatite de contato. E daqui a alguns minutinhos some. Isso é uma hipersensibilidade momentânea da amina. Ou a criança tem uma reação de urticária, ela fica toda empelotada e demora um tempão para sair, né? E aí, então, precisa ser suspendido, né? Esse tipo de alimento. Senão, a gente precisa, né? Fazer com que esses alimentos sejam retirados, tá? E se
houver somente essa hipersensibilidade, a gente oferece novamente e aos poucos a criança vai ficando menos tolerante e aí esse alimento, então, ele pode ser reintroduzido de forma normal quando a gente fala de introdução alimentar. Como a gente tem que pensar, então, nessa alimentação dessa criança, né? Como a gente vai implementar essa alimentação complementar, ensinar esse pai e essa mãe, né, numa consulta? A gente tem que dizer que precisa ter textura, temperaturas, então experimentar todos os tipos de temperatura, consistências, sabores, cores, aromas. Então abusar bastante, né, dos temperos, já que a gente não pode usar o sal, nem pimenta, nem noz moscada, usar todos os tipos de tempero e fazer uma alimentação bem variada e colorida, tá? A partir do primeiro ano, eles já devem ser estimulados para a seleção dos alimentos, no modo do preparo, de se alimentar. Antes, a gente coloca também na cadeira, né? Fala para os pais colocar na cadeira, deixar perto, para eles verem como que está sendo todo o processo. A gente perceber que a criança já segura sozinha, né? A colher bem, o garfo bem, o copinho, a xícara, segura os alimentos com as mãos, manipula super bem. Então, tem N fatores que a criança vai evoluindo ao longo do tempo. E aí, a gente precisa pensar, né, sobre os modelos de introdução alimentar ou sobre a abordagem de introdução alimentar, que é o que a gente fala, né? O que mudou no método de introdução alimentar nos últimos anos. Não é que esse seja um método de introdução alimentar, né? Na verdade, é uma abordagem diferente, que alguns anos atrás era tudo liquidificado, peneirado, a criança comia que não via cor nenhuma, se colocava um pouco de sal, né? E a gente não coloca sal nos alimentos. Por quê? Né? Porque a criança não tem capacidade de filtração glomerular. A gente fala, né, em relação ao sódio, porque todos os alimentos já contêm sódio, né? E se a gente adicionar, a gente vai prejudicar os rins da criança, tá? A colher, né, era uma alimentação extremamente passiva, onde havia os alimentos misturados, o bebê recebia só o alimento, as mães não deixavam, né, os pais que tivessem uma participação ativa. Então, isso era chamado de uma alimentação tradicional. Hoje, a gente já tem uma nova abordagem que é o BLW, Baby Led Weaning, que é uma alimentação guiada pelo bebê, onde a gente oferta os pedaços, né, com cortes adequados, porque quanto menor a criança, maior o pedaço, e quanto maior a criança, menor o pedaço, ao contrário. Quem guia a alimentação é o bebê, quem escolhe como vai se alimentar o bebê. Os alimentos são colocados na bandeja para o bebê pegar, né? Trabalha autonomia, destreza, cognitivo, tudo da criança, né? Mas aí, Carol, qual que é a melhor abordagem? Na verdade, a melhor abordagem de introdução alimentar, né? As nossas recomendações atuais, de acordo com o Ministério da Saúde, Sociedade de Pediatria, é que a gente faça uma introdução alimentar participativa e responsiva, prestando aos sinais que o bebê nos dá, respeitando os sinais de fome e saciedade do bebê. Ele escolhe a forma em que ele quer se alimentar, com a colher, com os pedaços, enfim. A gente dá oportunidade dele explorar o sabor e as texturas dos alimentos. Ele reconhece o alimento mais natural. Então, a gente oportuniza a criança a ela ter mais autonomia quando a gente faz essa alimentação. Precisa ter uma rotina de alimentação? Sim, mas não precisa ser algo tão rígido, né? Porque a gente precisa respeitar o outro. Aquilo que a gente não quer que faça com a gente também não faz com o bebê, tá? Uma das perguntas que todo mundo faz, que os pais fazem bastante, é a alimentação. Quando a criança está se alimentando, ela pode continuar com a livre demanda do aleitamento materno? Pode, com certeza, ainda potencializa a absorção dos nutrientes, principalmente o ferro. Porém, a alimentação complementar com o uso de fórmula, a gente não pode deixar que comeu e já tome uma mamadeira, por exemplo, tá? Porque daí atrapalha no processo de absorção, porque o leite artificial
né? Ele não é o leite exclusivamente da mãe para aquele bebê, tá bom? Algumas dicas eu acho que é bem importante a gente conversar com a mãe, né, e com o pai, para eles conversarem com o bebê, olhar olho no olho, sentar a criança na mesa nas horas das refeições, né, porque as crianças vivem por imitação. Deixar disponível a colherzinha para ele, para o alimento, né, um pedaço, alguma coisa para a criança, então, interagir. Aqui, ó, é a evolução na criança responsiva e participativa, é uma pacientinha minha. Aqui a gente iniciando a introdução alimentar, né? Então, todos os grupinhos alimentares, como eu falei, os amassadinhos. Depois, aqui nessa outra foto que eu tô com o mouse, quando começa um pouquinho mais a evoluir essa introdução alimentar. Aqui ela no primeiro dia comendo uma fruta, que foi a banana escolhida. Aqui, quando a criança já tem mais autonomia, então a pinça, né, pegando alimentos menores. E aqui, quando ela já tá ali, ó, quase um aninho, né, comendo com seu próprio garfinho. Então, esse tipo de evolução e esse tipo de alimentação é o mais ideal que a gente pode fazer, porque ela faz com que a criança evolua, tenha mais autonomia, trabalhe o cognitivo, tenha mais habilidades motoras e com isso, então, ela trabalhar o QI também, né, que é muito importante. Quando, então, a gente fala, né, de tudo isso que eu mostrei para vocês até aqui, a gente tem alguns pontos que são questionáveis nessa introdução alimentar e que os pais e nutricionistas, e enfim, sempre perguntam. Porque há algumas ambiguidades e que, na verdade, a gente não tem que ter dúvida em oferecer, como está aqui, nenhum tipo desses alimentos, dessas frutas, como kiwi, morango, abacaxi, bergamota, desde o início, podemos oferecer sim. Por que a gente tem que oferecer os orgânicos, né? Em função dos disruptores endócrinos, obviamente, né? Em função dos agrotóxicos que vão fazer mal para a saúde. E quanto mais orgânico, melhor. Quais os temperos que pode oferecer? Todos os temperos, cebolinha, salsinha, manjericão, manjerona, cominho, tudo. Menos noz moscada, sal e pimenta. Como a gente tem que cozinhar os alimentos? Como é que a gente vai ensinar, né? Porque nós, nutricionistas, a nossa base lá na graduação é o quê? A parte de técnica dietética. Então, nós precisamos entender um pouquinho para explicar para esses pais, né? Então, como fazer uma fibra abrandada, como realizar, então, que o alimento, né, fique na íntegra, saboroso e que como vai fazer, então, num vapor, ao dente, enfim, a gente explicar, né, que qual a melhor forma, né? No vapor, não é? Nem toda fonte de cereal é adequada ao bebê, por quê? Porque vai lá e lê cereal, as mucilagens e todas essas industrializadas, né? E acha que está fazendo um bem para o seu filho, e na verdade não é o adequado. O parece, mas não é, que eu gosto sempre de falar, então, em relação aos industrializados, os chips, né? Batata sorrisos, palitinho, enfim, né? Que não são adequados para a gente dar para a criança e não são saudáveis. Glúten pode? Essa é uma das coisas que eu gosto muito de falar, né? Que eu acho que entra também em toda a parte que a gente diz dos alimentos, né? Que são potencialmente alergênicos quando a gente não aproveita a janela imunológica da criança. Nossa, Carol, o que é isso? O pão, né, que também entra como glúten, que pode, e aí agora eu vou explicar que janela imunológica é essa, que é uma janela entre os 6 aos 9, 10 meses, que é o momento em que a gente precisa aproveitar de oferecer os alimentos potencialmente alergênicos, e o glúten é um deles. O glúten, por exemplo, se a gente oferecer antes, né, dos 3 meses de idade do bebê, a gente potencializa doença celíaca, tá? E se for somente após os 7 meses, a gente pode associar a diabetes
tipo 1. Olha que grave. E isso é pesquisa, gente, isso não sou eu que inventei, tá? Falando mais de outros potencialmente alergênicos também, que eu acho que é uma boa a gente frisar sobre isso e aproveitar essa janela imunológica, o peixe, né? 6 meses, né? A gente já tem que introduzir antes dos 9 meses, né? Ali, para a gente diminuir o risco de dermatites, né? Ele diminui 24%, é bastante, então aproveitar dessa janela imunológica mesmo, tá? O leite, né, que está associado, né, que eu já tinha falado, mas as alergias, né, a proteína do leite. Porém, a criança já toma o leite, né, através do leite materno da mãe ou do leite artificial. E outro que todo mundo tem dúvida, o ovo, né? Em relação ao ovo. Se a gente não oferecer ele no momento correto, ele potencializa o risco de alergia. A 9 meses, 1,5, e depois disso, 3 vezes mais chances também de ter uma alergia, então, também ao ovo. Então, temos que ensinar os pais a aproveitar a janela imunológica desse bebê, que isso é muito importante. Temos também a parte de introdução alimentar especial. E, nossa, Carol, o que é isso? Primeiro, que eu gosto bastante de explicar, porque os pais, né, quando chegam no consultório, ou os alunos também precisam entender que bebês prematuros precisam de idade corrigida, né? Que idade cronológica de nascimento do bebê não é a mesma coisa quando a gente vai falar em introdução alimentar. A gente tem que entender que um bebê a termo, né, que nasceu na idade cronológica correta, é 37 semanas. Antes disso, esse bebê é um bebê prematuro. E aí a gente precisa, então, lembrar, voltar para aquilo que eu falei lá no começo, que a gente precisa ter uma criança com 6 meses e com maturação, né, da parte gastrointestinal, né, uma parte gastrointestinal madura. E antes desses 37 semanas, essa criança não vai estar preparada, então a gente faz idade corrigida do bebê. Eu botei esse exemplo, né, aqui, então a idade gestacional, né, que foi a idade que a criança nasceu, cronológica, foi com 32 semanas, então ela não tem, né? Então, ela teria, né, ali 5 meses, e a gente diminuir as 40 semanas, porque a gente faz idade corrigida para 40 semanas, tá? Não por 37. A gente, então, vem e faz o cálculo de 40 semanas, que é o nosso cálculo base, a gente vai sempre usar as 40 semanas, menos 36, 35, 34, 32, o que for de semanas da idade cronológica que esse bebê nasceu, e aí a gente fazer esse cálculo e ver, por exemplo, aqui que é 8 semanas. Então, essa criança não vai comer com 6 meses, que foi a idade cronológica que ela estaria hoje, né? E sim com 8, porque ela tem que ter mais 2 meses, tá? Para ter uma maturação gástrica. Porque se a gente fizer isso antes, essa criança vai o quê? Pode engasgar, né? Pode ter memórias negativas em relação ao reflexo de vômito por uso prolongado de sonda. Há uma parte muito importante que a gente precisa entender, que é isso aqui, ó, necessidade de desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios. Então, a parte de deglutição, essa criança não está preparada para comer. E aí, a gente precisa do quê? De uma fono. A gente precisa saber que a gente trabalhar essas questões são muito importantes com uma equipe, tá? E também algumas crianças podem ter algum comprometimento neurológico, né? Que pode ocasionar, então, dificuldade para sugar ou engolir. Então, são diversos fatores para a gente trabalhar em relação, então, a essa criança, né? Bebê prematura. Tem os vegetarianos na infância, que isso são escolha dos pais, não foi das crianças, né? Elas não nasceram escolhendo ser vegetarianas, veganas, enfim. Não é algo que eu trabalho, mas eu gosto de falar, né? Então, que
sim, é possível fazer uma introdução alimentar vegana, né, e ou vegetariana, e que nós nutricionistas, temos que saber que cada um faz o seu trabalho muito bem. E como eu, por exemplo, né, não trabalho com vegetarianismo e veganismo, eu indico quem trabalha em introdução alimentar nessa parte. Tá? Mas sim é possível fazer através de todos os nutrientes, né? Aumentando um aporte maior, então dividido esse prato em 1/3 e aumentando todo o aporte nutricional e rico em nutrientes que essa criança precisa. Os alérgicos, que eu já falei, né? O leite, o ovo e a soja também. O que muda, na verdade, o que muda é a retirada desses alimentos, né? Para não ter mais complicações e realmente ofertar esses alimentos, né, que são potencialmente alergênicos, desde os 6 meses, para a gente aproveitar a janela imunológica da criança, como eu falei, dos 6 aos 9 meses. Entender que uma introdução alimentar tardia, ela pode aumentar, né, até 3 vezes mais chances de ter uma alergia alimentar. Algo que é bem hoje em dia, né, em função de tantas alergias que tem, é o que eu tenho muitas mamães gestantes que chegam no consultório e perguntam se existe uma dieta na gestação para prevenir, então, alergia à proteína do leite ou alergia ao leite. Eu falo que não existe, né? A gente não faz nenhuma retirada de nenhum tipo de alimento, somente quando necessário, né? E sim, crianças que apresentam no aleitamento materno reações alérgicas podem também apresentar na introdução alimentar, tá? O que a gente não pode, e eu já vou acabar, porque eu sei que eu falo bastante, é que o que a gente não deve, né? Não deve ser introduzido no primeiro ano de vida do bebê. Sal e pimenta, como eu já falei, né? E também a noz moscada. Suco, tá? Suco é somente após 1 ano, 100 ml. Mel, somente após os 2 anos, né? Por quê? Por conta da toxina botulínica, que pode paralisar um órgão. Leites e bebidas lácteas também não. Sopas e alimentos triturados, né? Também não. Mucilagens, né? Farinhas, essas cereais, nenhuma. Papinhas industrializadas, nenhuma, só a da papá do bebê. E o açúcar, né? Que também a gente não deve utilizar, né? Não deve, então, estar introduzindo na alimentação do bebê. E esses alimentos, por incrível que pareça, que sejam mais óbvio, para muitos pais não é. Então, a gente explicar, sabe, com propriedade, com amorosidade, com acolhimento, o porquê que não pode ser ofertado esses tipos de alimento, né? Na introdução alimentar, explicando em relação às alergias, explicando em relação às doenças crônicas não transmissíveis, e assim a gente com certeza vai conseguir ter um maior ganho, né, da saúde, então, desse futuro adulto, né? E, por fim, uma frase que eu gosto muito, de Carlos Gonzalez, para a gente falar que uma alimentação, né, uma introdução alimentar, uma alimentação adequada, equilibrada, ela começa dentro da nossa casa. Então, se na sua casa você só tem comida saudável, a criança pode comer tudo o que ela quiser. Enquanto seu filho é pequeno, ele só come o que você comprar. Mas nunca insista para que ele coma verduras, nunca dê prêmios, nunca faça chantagem emocional e nunca brigue a criança a comer. Gente, isso para mim é a coisa mais real do mundo, né? E extremamente importante, a gente precisa disseminar essa informação, porque hoje é muito alimento industrializado, muita criança com doença de adulto ficando doente, né? E por isso sim que é importante a gente fazer uma introdução alimentar correta, né? Entender dessa prática clínica, do que potencializa ou não, né? Tudo isso e tudo que vai ajudar. Aqui eu deixo, então, as minhas redes sociais para vocês. A minha cerejinha do meu bolo, o meu Kael, comendo o alimento que eu mais gosto, tanto que na minha logo tem, né? E gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e até uma próxima, tá bom? Obrigada!